Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do Justo Agora com a minha convidada, Roberta Leite aqui, já fez várias parcerias, é sempre um prazer recebê-la, sucesso, né? Já gravou de um tudo aqui. E hoje viemos fazer um episódio bem descontraído, né, Roberta? Para começar o ano, falar aí de viagem, né? De consumidor, o pessoal tem sempre aquelas perguntas, né? Então seja muito Sim, bem-vinda, né? Um prazer recebê-la aqui novamente. E acho que vai ficar bem bacana, né? O pessoal vai gostar. prazer é meu, Gabi. Sempre que você chama, sabe que eu venho, pode chamar sempre. É um prazer imenso participar aqui do Justo Agora. Gosto muito. Pode me convidar sempre, que a gente vai ter sempre aí um bate-papo, umas dicas para os seus ouvintes. Com certeza, eu já até falei com a Roberta, tá faltando só um presencial agora, né? Com o pessoal da UERJ, combinar com a galera. A gente fica devendo, mas a gente cumpre. É sempre bom, né? Então, o pessoal já conhece a Roberta, né? Com certeza já passou aqui por vários episódios, né? Falamos de direito ao esquecimento, recentemente, né? Lesão ao tempo do consumidor, né? Trouxemos aí temas muito interessantes. Então, sem dúvida, são recomendações aí para o pessoal, se vocês não conhecem, né? A Roberta, eu vou apresentá-la aqui antes de a gente começar o episódio. Ela é advogada especialista em direito de família e em direito do consumidor, mestre e doutoranda em direito civil pela UERJ, ex-analista de sistemas e autora do livro Dano Moral na Infidelidade Conjugal por uma Conjugalidade Responsável e vários artigos também, né? Que nós já deixamos aqui como recomendações. Então, modelos de paternidade, maternidade, filiação, né, por exemplo, aulas suspensas, alunos em casa, tenho que pagar a escola, né? Então a gente vai deixar aí com certeza todas as referências da Roberta para quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, o perfil dela, recomendadíssimo, aliás, os outros episódios também, né, Roberta? Não, já que chegou Com- aqui, né, veio pegar dica aí para as férias, volta lá, né, não deixe de clicar nos outros episódios, que é sempre muito bom para informar vocês. Mas aí, Roberta, gente, deu uma sugestão incrível. Ela falou: por que a gente não traz alguns temas, alguns problemas, né, melhor dizendo, que o pessoal tem nessa época do ano, né, início de ano, carnaval, né, o pessoal de férias, de recesso. E tem algumas questões aí que acabam surgindo. É claro que a gente não quer que nada de ruim aconteça, né? Numa viagem, que você não tenha um aborrecimento, mas a gente sabe, né? A gente já falou de lesão ao tempo. A gente sabe aqui que muitas vezes essas coisas acontecem, estamos aqui para informar vocês, ajudar vocês. Então, separamos aqui alguns tópicos interessantes. E aí, o primeiro, né, Roberto, que eu queria te ouvir a respeito dele especificamente, é a própria preparação, né? Quando a gente pensa em família, em criança, eu acho que ainda existe muita dúvida em relação à autorização de viagem para criança. Como é que funciona no exterior, no Brasil? Quem é que pode autorizar e com quem que a criança pode viajar? Então, antes da gente chegar nos problemas da viagem, né? Que a gente não quer que tenha, mas, né, antes da gente chegar, a gente está na preparação, né, nessa fase de preparação. E aí, como é que fica? a ideia é sempre evitar o que a gente chama, né, o perrengue, né? Ninguém quer ter um perrengue nem na hora de preparar, né, a viagem, nem na hora que chega de viajar, não quer ser surpreendido, nem na hora de voltar da viagem. Então, a gente vai tentar abordar aí. Então, o que que a gente pensou sobre essa questão, né? O que que eu trago para vocês dessa questão de criança? Primeiro, a gente precisa entender se é uma viagem nacional ou se é uma viagem internacional. Se a viagem for nacional, não interessa se a viagem é de avião, se é de ônibus, se é de trem. A criança, se tiver na companhia ou do pai ou da mãe, de um dos dois, ela não vai precisar da autorização do outro. Então, a criança vai viajar para o Beto Carreiro, por exemplo, com o pai. A criança vai viajar para o Beach Park com a mãe. Ela não precisa da autorização do outro. O pai não precisa da autorização da mãe. Ele pode viajar com o seu filho sem que o outro autorize. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que é para fugir com a criança, não. Tá? É claro que o pai e a mãe devem combinar anteriormente, principalmente se forem separados, como é que vai se dar essa viagem. Olha, eu vou viajar com ele, com ela, com o nosso filho, com a nossa filha, para o Beach Park, vou ficar 15 dias. É óbvio que a outra parte, principalmente se for separada, a gente pensa muito até em casal separado, né? Não Sim. vai, você tem que avisar. Você não pode simplesmente pegar a criança, botar embaixo de braço e ir, até porque, como eu falei, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, o principal aqui é saber que você pode viajar com seu filho sem que
tenha uma autorização escrita da outra parte. Contudo, caso essa criança e adolescente, né? Porque apesar do adolescente achar que pode tudo, ele precisa esperar lá completar os 18 anos para realmente Juridicamente não é bem poder. assim, né, Roberto? Não é bem assim, exatamente. A gente sabe que existem alguns problemas de fiscalização, mas não é bem assim, né? Então, ele vai viajar com a avó, a criança vai viajar com a avó, a criança vai viajar com a tia, a criança vai viajar com o irmão, o adolescente vai viajar com os amigos, é preciso que um dos pais dê essa autorização. Uma outra opção que pode funcionar, mas você aí vai estar no risco do perrengue, é levar a certidão de nascimento dessa criança. Porque na certidão de nascimento, se for o avô, se for a avó, consta o nome dos avós, tá? Mas se for o tio, se for a tia, se for a madrinha, o padrinho, o vizinho, tem que ter a autorização em viagem dentro do Brasil, em viagem nacional, de pelo menos um dos pais, sem dúvida, porque senão não vai conseguir embarcar. Na hora que for mostrar o documento de identidade, na hora que for mostrar o passaporte, mesmo viagem nacional, porque passaporte é um documento. A minha filha mais nova, por ter uma mãe relapsa, não tem carteira de identidade, mas tem passaporte. Então, ela sempre que viaja, viaja com passaporte. É só a gente lembrar que quando tem viagem da escola, os pais têm que autorizar, né? Porque Sim. tem que ter aquela autorização do pai ou da mãe para a criança poder viajar. Isso a gente está falando de viagem nacional, tá? Quando a viagem é internacional, já complica um pouquinho. Por quê? Se a criança vai ou com o pai ou com a mãe, tem que ter a autorização de um deles, sim. Então, você vai passar as suas férias na Disney com o seu filho sem a mãe. Você tem que pegar a autorização da mãe, salvo engano, no CNJ, no site do CNJ, se eu não estiver errada, tem até um modelinho lá dessa autorização. E essa autorização tem que ser por firma reconhecida por semelhança. Eu sempre aconselho as pessoas a fazerem por autenticidade. Qual é a diferença? Por semelhança, você assina em casa, dá para a pessoa, ela leva no cartório, onde você tem a firma para reconhecer. Por autenticidade, você tem que ir lá e fazer a assinatura na frente da pessoa do cartório. Mas eu recomendo que se faça por autenticidade para evitar problemas. Por quê? Já foi por semelhança, já foi por autenticidade e voltou a ser por semelhança. Por autenticidade, é o quem pode o mais, pode o menos. Não vai ter briga. Mas tem que ter autorização para sair com a criança do país. Ou você, quando for tirar o passaporte dessa criança, lá na Polícia Federal já vai informar se a criança pode viajar na companhia do pai, sem a mãe, se a criança pode viajar na companhia da mãe sem o pai, ou seja, de um dos genitores sem o outro, ou se a criança pode viajar até sozinha. Como eu te falei, a minha filha, no passaporte dela, já está autorizado para ela viajar sozinha, sem o pai e sem a mãe. Isso quer dizer que ela pode fugir do país. Olha que lindo! Em outros termos. Ela, se quiser, ela tem 15, vai fazer 15 agora, ela pega o passaporte dela e foge do país, se ela quiser. Devidamente Entendeu? autorizada pelos genitores. Devidamente autorizado pelos genitores. Então, quando você vai fazer o passaporte, também tem que ter essa facilidade. Se ninguém colocar que pode viajar com o pai ou pode viajar com a mãe, inclusive os dois têm que ir na Polícia Federal, vai ficar subentendido que ela não pode viajar sem que ele dê a autorização. E essa autorização é isso. Vai lá, eu acho que é no CNJ sim, tá, Gabi? Vai lá, pega esse modelinho, preenche, assina, ou leva no cartório para reconhecer por semelhança, ou vai no cartório e reconhece por autenticidade. Porque na hora de passar pela Polícia Federal, eles vão verificar no passaporte da criança se tem ou não a autorização dos pais. Se não tiver, é preciso dar esse documento para que o outro possa sair com a criança do país. E isso é para proteger a criança, por causa da seríssima questão de tráfico internacional de criança. Tá? Sim. Então, por isso que precisa dessa autorização. É a mesma coisa se você for levar, seu filho vai sair numa excursão para Disney, no intercâmbio, que não vai nem com você, nem com o pai, nem com a mãe.
tem que ter autorização. Ah, vou botar os 2 filhos que eu tenho, os 3 filhos que eu tenho, os 5 filhos que eu tenho para viajar juntos, todos são menores. Tem que ter autorização dos dois, do pai e da mãe. Não pode ser de um só, para viagem internacional, tá? Então, Uhum. evita esse perrengue, faz essa autorização com antecedência. Eu já vi criança que não pôde, ia para evento esportivo, ia para uma competição, ia para um intercâmbio. O pai e a mãe esqueceram de fazer a autorização, a criança não tinha no passaporte, e infelizmente essa criança não pôde viajar, não pôde participar da competição. Eu já vi a avó na rodoviária sendo barrada de ingressar para ir para Miguel Pereira. A gente não está falando nem de outro estado, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, de ser barrada e não conseguir viajar com a neta. Então, essa autorização é realmente muito importante. Vamos evitar esse primeiro perrengue aqui, que é da gente. A gente pode Que é evitar. exatamente, né? Eu diria que é o único aqui da lista que a gente separou que a gente pode evitar, É. né? Então, muito importante essa sua fala, né? Todas essas regras específicas têm uma razão de ser, né? Como a Roberta falou, então a proteção mesmo. E não importa, né? Se é interestadual, se é, enfim, para o exterior, né? A gente tem que seguir essas regras, é muito importante. Até para a gente evitar problemas maiores, né? Da pessoa realmente não poder viajar, não poder aproveitar férias, né? Um momento que todo mundo quer relaxar. Então, vamos ter aí cuidado, né? Especialmente a gente Até pensa de em famílias carro. de pais separados, né? Mas não só, né? Com o tio, com a avó, com tudo. É uma época que as famílias se reúnem, né? E vou levar para não sei aonde, para ir no parque 2 dias e pode ser que não dê, né? Se você não fizer É. tudo Não é certinho. comum, não é comum, né, Gabi? Mas vai que você está no seu carro, viajando de carro, com o filho Pode do seu acontecer, né? vizinho. A Polícia Federal para você, que pode estar tendo uma blitz na estrada, e Sim. aí vê que tem uma criança ali que não está combinando com aquele aspecto familiar. Cadê a autorização dessa criança? Olha, e é para proteger a criança, tá, gente? Não é chatice, não. Não é É nenhum realmente para preciosismo, né? É proteger. uma regra que existe para isso, né? Então, vai levar o filho, o seu amiguinho do seu filho, pede para os pais uma autorização para evitar problema. Não é comum de carro, mas pode acontecer, É, e é tá? importante a gente informar, né, o nosso objetivo maior aqui, para que vocês evitem, para que vocês saibam da necessidade disso e que evitem, então, e aproveitem aí. E não tenham nenhum aborrecimento com esse problema específico, né? Que não tenhamos nenhum problema, né? Mas separamos aqui mais três, né, Roberto? E o primeiro que a gente vai trazer aqui é o overbooking, né? Para quem não sabe, overbooking seria você fazer reservas, né, além da conta. Então, o hotel, sei lá, por exemplo, tem 10 quartos e aí 15 pessoas fizeram uma reserva. Hoje em dia a gente tem vários sites, né? Booking.com, que você consegue, só um exemplo, né? Você consegue fazer ali, comparar preços, né? A gente tem muitos sites que fazem esse tipo de serviço e é comum, né? É comum um problema que às vezes acontece. Recentemente teve o caso, né, da 1, 2, 3 milhas também, né? Não Teve. necessariamente ligado ao overbooking, mas enfim, também foi um outro caso aí que envolveu vários consumidores, problemas, né? Pacotes aí de viagem. Mas aí isso é chato, né? Porque você se organiza, você paga essas coisas, muitas vezes você tem que pagar tudo com muita antecedência para reservar, para ter um preço melhor e tudo, aí você descobre que teve esse overbooking, ou seja, muito mais reserva do que poderia, né? Muito mais gente ali reservou. E isso é uma questão, né? E claro, você vai ter aí seus direitos. E como é que fica, Roberta? Esse é o perrengue um aqui, o 2, né? No caso um a gente vai evitar, então eu vou chamar, né? O outro não é nem perrengue, a gente vai evitar. Esse aqui é o primeiro. Como é que fica a situação, né, num caso de overbooking? A questão do overbooking é bastante interessante, porque nem o hotel, nem a empresa aérea querem perder. Então, o que que eles fazem? Eles acabam, principalmente as empresas aéreas, sem dúvida, né? Eles acabam vendendo mais do que a capacidade de assentos que eles têm. Então, eles têm lá 320 assentos, eles vendem 330. Se todo mundo for viajar, alguém vai ter que viajar no colo de alguém, e isso não pode acontecer. É verdade. Ah, Roberta, o overbooking é proibido? Não, o overbooking não é proibido. Ele não é criminoso, ele não é ilegal. Ele é apenas uma prática imoral. Essa é a grande verdade. Ah, mas por que que então eles permitem?
Porque tem passageiro que muitas vezes não embarca, seja porque teve um problema familiar, por exemplo, seja porque teve um imprevisto, seja porque perdeu a hora do voo. Então, como as empresas aéreas não querem perder, elas acabam vendendo muitas vezes mais assentos do que tem a disponibilidade da aeronave. Os hotéis, a mesma coisa. Eles acabam muitas vezes fazendo mais reservas, porque quando a gente vai fazer a reserva, principalmente pelos sites, pelos aplicativos, eles têm a opção de cancelamento. A gente tem que lembrar disso. E aí, se a pessoa cancela, eles ficam com aquele quarto vazio. Então, o que que você pode fazer? No caso do hotel, eu sempre aconselho que você, se for comprar o hotel, mesmo com a opção de cancelamento, próximo à viagem, manda um e-mail para o hotel, junto ao hotel, verifica com o hotel se a reserva foi feita, porque às vezes, Gabi, não tem só o problema do overbooking. Tem o problema que já tive cliente com a situação da pessoa chegar e não está reservado o hotel. Sim, isso também pode Simplesmente acontecer. É uma questão isso. Ou o interna, né? booking. Houve um problema de comunicação entre o Booking, a Decolar, a Hotels.com, seja lá qual for o aplicativo que você usa, e não fez a reserva. A pessoa chegou no hotel e falou: não, não tem reserva, né? E aí você vai ter que procurar um outro hotel, a viagem já começa ruim, já começa aquela briga, aquele aborrecimento, porque não tem a reserva, espera, escolhe outro lugar, está muito mais caro, né? Então, o ideal para você evitar esse perrengue do overbooking do hotel é sempre, ou da falta da reserva, é sempre manda um e-mailzinho e confirma, olha, tá reservado, eu estou indo daqui a 2 dias, beleza? E você, de preferência por e-mail, para você ter esse comprovante que se comunicou com esse hotel. Bom, mas aí você chegou no aeroporto, você chegou no hotel e deu o overbooking. Em relação ao hotel, o que que você pode fazer? Óbvio, você vai procurar um outro hotel. O meu conselho é guarde todas as notas, tudo que você gastou nesse novo hotel. Porque você vai ter que entrar na justiça e pedir o reembolso daquele hotel que você tinha reservado e não conseguiu, tá? E não tem jeito, porque não vai ter outra forma. Ah, eu reservei direto no hotel. Você vai ter que entrar contra o hotel. Ah, mas eu reservei pelo aplicativo, pelo Booking, pelo Decolar, pelo Hotels.com, pela Expedia. Você vai ter que entrar contra essa empresa. Você pode entrar até contra os dois, mas você vai ter que, para rever o seu dinheiro, entrar contra uma dessas. Se teve overbooking no avião. Quando tem overbooking no avião, é um pouco diferente, porque a Agência Nacional de Aviação Civil, na sua resolução 400, ela tem várias, o passageiro tem vários direitos. Quando a gente está falando, porque overbooking, né, é a palavra mais usualmente usada, mas se chama de preterição, salvo engano, do passageiro, ou seja, você foi preterido em nome de outro passageiro, né? Então, você tem vários direitos. Ela tem que te dar, se você estiver fora da sua cidade, hotel, alimentação, transporte, porque você vai ter que voltar no outro dia para o aeroporto para fazer a sua viagem. Ela pode botar você. A primeira opção é procurar em outra companhia aérea que faça o mesmo trecho. Ela pode ter que te dar um upgrade, ela pode devolver o seu dinheiro ou ela pode te dar um crédito. Lembrando que essas opções são sempre do consumidor. É o consumidor que vai escolher o que ele quer. Não, eu vou aceitar viajar no dia seguinte. Não, eu vou aceitar viajar mais tarde. Não, eu vou querer o meu dinheiro de volta. Essas opções são todas do consumidor. Além disso, a empresa aérea, ela tem que te dar um ressarcimento em dinheiro. Salvo engano, eu não vou jurar na cruz porque eu estou meio desatualizada aqui, não sei se esses valores foram atualizados. Se for viagem nacional, são acho que R$ 500 ou R$ 2.500 por passageiro. E se for viagem internacional, eu acho que são R$ 3.000, mais ou menos, é um valor maior por passageiro. Então, você e a sua família sofreram overbooking, cada passageiro tem direito a esse valor da, por terem sido preteridos, tá? E aí, o que que você pode fazer? Olha, o que que eu aconselho sempre aos clientes? Você pode receber esse dinheiro? Pode, né? Você vai assinar um papel? Vai. O que você não pode é abrir mão dos seus direitos.
porque você pode entrar depois com a ação pedindo uma indenização por danos morais por ter sofrido esse overbooking. Já está até simulado aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que overbooking gera dano moral, porque no mínimo algumas horas da sua viagem você perdeu. Então, overbooking gera dano moral, sim, tá? Então, o que eu sempre aconselho é: tenha sempre o máximo de provas possíveis. Tire fotos no aeroporto, porque se tem overbooking, vai ter um caos lá na hora do embarque. Vai ter passageiro reclamando, com certeza. Sim, Filma a situação, exatamente. peça um documento à companhia aérea dizendo que você foi preterido, porque houve overbooking. Você tem direito a esse documento, porque é através disso que você vai poder entrar com uma ação com o seu advogado, de preferência, sempre aconselho. Isso para todas as situações que a gente vai falar aqui, tá, Gabi? Eu sei, o juizado é excelente, você não precisa do advogado, mas sempre procure um advogado, porque ele vai te dar uma melhor orientação, ainda que você queira entrar no juizado especial civil, e porque ele vai fazer uma melhor negociação com a companhia aérea, com o site ou com o hotel em si. Porque o hotel, o site, a companhia aérea vai tratar com o advogado. E o advogado dele sabe a mesma coisa que o seu advogado sabe. E ele vai tratar da melhor forma para o cliente dele. E o seu advogado vai tratar da melhor forma para você. E às vezes você acha que está fazendo um acordo para receber 1.000, R$ 2.000, isso está valendo para tudo que a gente vai tratar aqui, tá? 1.000, R$ 2.000, e você vai achar que aquele acordo é excelente, quando um bom advogado sabe que você consegue fazer um acordo melhor, ou ainda, que a depender de onde o seu processo caia, aquele juiz vai te dar uma indenização de um valor bem maior. Então, eu sempre falo, procura um advogado. Ah, mas eu não quero. Beleza, você sabe que você vai estar correndo o risco de fazer um acordo ruim, tá? Então, sobre Exatamente. overbooking, eu acho Faz que é toda a mais ou menos por diferença. aí. É, faz toda a diferença. É um problema que pode acontecer, né? Como a Roberta colocou, tanto para um hotel quanto para um voo. E de qualquer forma é desagradável, sim. Eu acho que isso é bastante importante a gente ressaltar. A questão das provas, né? Às vezes você nunca passou por isso, ou até já passou, mas não tinha essas informações, né? Por isso que é importante a gente estar aqui falando que você também consulte um advogado, porque você consegue se informar, você consegue saber exatamente como proceder e consegue fazer um bom acordo. Às vezes o que você acha que é vantajoso poderia ser melhor ainda, né? E é claro que as companhias, elas querem, né? Os hotéis querem mais é que você aceite logo, né? E termine com aquilo. Mas a gente sabe que são prejuízos muito grandes, é claro que a gente tem a súmula, como a Roberta falou, mas temos casos concretos, né, diferentes. Às vezes o prejuízo é muito grande, uma espera muito grande, era uma conexão, enfim, algum problema maior, né? O ônus ali para a pessoa foi maior, né, do hotel, teve um grande prejuízo, só tinha um hotel que era uma fortuna, que era do outro lado da rua, e você teve que pagar, né, o dobro, o triplo, né? Então, muito importante que você considere esse aspecto probatório, que para a gente do direito é uma coisa meio automática, né? Como é que você vai provar isso, né? Então, dá um print, ó, tira foto, não esquece, né? Pega todas as notinhas, né? Como é que eu vou fazer depois? A gente já tem essa mentalidade que às vezes as pessoas não têm e não sabem, né? Então, muita atenção a isso, né? Se acontecer com você, né? Se informe em relação aos seus direitos, converse com o advogado, né? E tenha aí a documentação. Não tenha medo, né? De pedir isso, de exigir, porque às vezes a gente fica, né, naquela situação, já é um grande aborrecimento, mas você tem direito de exigir que isso, né, que haja ali um documento, né, comprovando que houve overbooking, por exemplo. Então, exija, né, e faça valer aí os seus direitos, porque não é sua culpa e você que sofreu prejuízo por causa Exatamente. de uma prática que, infelizmente, no corriqueiro pode causar problemas aí nas férias, especialmente, né? E falando aí, falamos de companhias aéreas, né? Falamos de overbooking de avião, né? E aí temos um problema conexo também, que é muitíssimo comum, que esse, né? Eu já passei por ele, né? É atraso de voo, né, Roberta? Atraso de voo, mais um clássico aqui. Também, né? Férias, aeroporto cheio, enfim, problema. E aí, quando vê, atrasou o voo, né? Atrasou o voo. E agora, né? Então, essa é a próxima, é a próxima questão aqui que É vamos o examinar. próximo O próximo perrengue. perrengue, né? Com criança pequena. Então, nossa, uma vez eu era criança, atrasou. E é aquele caos já no aeroporto, todo mundo desesperado.
e sabemos como é que é, né? Mas e aí, Roberto, atrasou o voo, e agora? Como é que a pessoa Então, procede, né? Como é que o ouvinte que passou por isso, né? O que pode ser que passe no futuro, infelizmente, como é que procedemos nesse caso aqui? tá, vamos lá. Atraso de voo é uma questão bastante interessante que dá para fazer uns 3 podcasts, quase. Mas vou tentar resumir bem aqui, né? Primeira coisa, existe uma diferença se você compra só o voo através desses aplicativos, Decolar, ViajaNet, ou se você compra uma excursão inteira e atrasa o seu voo. O que acontece? O que os tribunais vêm entendendo? Se você compra pela Viajanet, por exemplo, a Viajanet ou a Decolar, que são as mais famosas, né? Só a passagem, elas não têm responsabilidade se atrasa o voo. E eu brigo muito em relação a isso. Por quê? Às vezes o atraso ou o cancelamento do voo, ele se dá antes da viagem. Uma coisa é você chegar no aeroporto e, de repente, caiu uma chuva enorme, teve um acidente na pista, passou um cachorro e aconteceu alguma coisa na pista. É um imprevisto que realmente essas companhias não têm como resolver. Mas o seu voo é cancelado 15 dias antes da viagem. Essa companhia que vendeu, essa empresa de turismo que vendeu para vocês, isso aconteceu muito durante a pandemia, né? Simplesmente ela não faz nada para te ajudar a trocar essa passagem, para trocar para um outro dia, para um outro horário. Claro que ela tem responsabilidade, mas os nossos tribunais entendem que não há que se falar, existe também um entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça que quando você compra apenas a passagem com essas empresas, com as empresas de turismo, na verdade, são empresas de turismo, elas não têm responsabilidade pelo atraso ou cancelamento do voo. Por outro lado, se você compra o pacote inteiro, avião e hotel, eles entendem sim que eles têm responsabilidade quando há um atraso ou um cancelamento, porque eles te venderam um pacote e todo o pacote ele acaba sofrendo um dano, porque se atrasa ou cancela, você não aproveita o hotel, você não aproveita nada. Então, o entendimento é nesse sentido. Então, em relação ao atraso ou cancelamento, a primeira coisa que você tem que ver é: comprei por uma empresa, comprei o pacote inteiro ou comprei só o avião? Para você saber se essa empresa de turismo vai ter responsabilidade ou não. Quando Quanto ao atraso em si, a empresa aérea, óbvio que, em tese, ela vai ter sempre responsabilidade. E por que eu estou falando em tese? Você imagina uma chuva como essas que tem caído aí no Rio de Janeiro nos últimos dias, que está alagando todo mundo, não tem como o avião subir. Você não vai estar dentro do avião e vai falar, não, o piloto vai subir, ele vai, não pode, ele tem que fazer, eu tenho um compromisso. Né? É a primeira coisa que a gente pensa também, tem que ser um pouquinho sensato. Mas, na verdade, o nosso tribunal também tem entendimento que isso se trata de risco do negócio. Ou seja, a pessoa, quando vai abrir uma companhia aérea, ela sabe que não vai ter céu de brigadeiro todos os dias. Ela sabe que vai ter dia que vai nevar, ela sabe que vai ter dia que vai ventar, ela sabe que vai ter dia que vai chover. Então, isso faz parte do risco do negócio. Então, o nosso tribunal, e aí eu vou enfatizar bastante isso, o tribunal aqui do Rio de Janeiro, e também o entendimento nacional é no sentido que se trata de risco do negócio. Então, a companhia aérea que vai ter que provar que foi impedida de decolar ou de aterrissar. Por isso que gerou o atraso do seu voo, tá? Mas greve de funcionário, já teve um caso famosíssimo daquele vulcão do Chile que entrou em erupção há muitos anos atrás, acho que há quase uns 10 anos atrás, e que aí as cinzas se espalharam por quase toda a América do Sul. Não sei se a Gabi Sim, vai lembrar disso. sim. E vários Fez uma voos foram cortina, né? atrasados. Isso, e vários voos foram cancelados, na verdade, né? E entendeu-se que era risco do negócio, tem vários julgados nesse sentido. E acontece muitas vezes que a gente está lá nos Estados Unidos, no exterior, e cai uma nevasca. E a companhia aérea americana, europeia, diz que, eu sei que aqui é informal, né? Ema, cada um com o seu problema, e a gente não pode fazer nada. Tá nevando, o que a gente vai fazer? Não tem como avião. E eles não te dão nada, absolutamente nada, porque eles dizem que é um problema climático. Aqui no Brasil é diferente. Se você tem um voo
que você pegou na Alemanha, se você tem um voo que você pegou nos Estados Unidos, se você tem um voo que você pegou na Índia, e foi um problema climático, e essa empresa atua no Brasil, ela vai seguir o CDC e ela vai seguir o entendimento dos nossos tribunais que se trata de risco do negócio. Greve do funcionário é a mesma coisa. Então, o que, que você tem que fazer no caso de atraso? A ANAC, nessa resolução 400 que eu falei também, que criou-se uma lenda dizendo que o atraso que só pode ser indenizado é o atraso acima de 4 horas, ela tem uma regra lá que de hora em hora o passageiro passa a ter determinados direitos. Eu não lembro de cor, mas assim, atrasou 1 hora, ele tem direito à alimentação. Ou seja, o seu voo está atrasado 1 hora, você tem que ir lá no balcão da companhia aérea e falar assim: você tem que me dar um lanche, você tem que me dar um almoço, você tem que me dar uma alimentação, porque já está atrasado 1 hora. Atrasou 2 horas, a pessoa tem direito, eu não me lembro bem, Gabi, eu confesso a você que de cor agora está me faltando aqui, mas a pessoa tem direito a mais alguma coisa. Ela tem direito, por exemplo, a transporte, né? Atrasou Progressivamente, 3, né? vai progressivamente até chegar às 4 horas de atraso. Por quê? Quando chega nas 4 horas de atraso, ele tem direito é cumulativo a tudo aquilo que já passou, mais hospedagem, que ele vai ficar no hotel, e o direito de escolher aquilo tudo que a gente falou no overbooking. Se ele vai querer viajar em outra data, se ele vai querer o dinheiro de volta, se ele vai querer viajar por outra companhia aérea, a escolha é sempre dele. Principalmente se ele estiver fora da residência dele, a companhia aérea tem que dar a hospedagem. Eu já tive clientes que estavam em São Paulo, o voo atrasou 8 horas e a companhia colocou os passageiros num hotel perto lá do aeroporto de Guarulhos. Então, você está em Guarulhos, por exemplo, você aqui do Rio, está em Guarulhos, seu voo atrasou 4 horas e meia, pode pedir o hotel. Ah, eles vão dar? Não, eles não vão dar, mas você tem direito. Porque isso aconteceu comigo agora em novembro. O meu voo atrasou 5 horas e meia e eles não deram hotel, mas eles deram um lanche. Você pode ir no balcão, eles têm que te dar um lanche ou um voucher para você ir na lanchonete ali do aeroporto comer alguma coisa, tá? Tem vários direitos que você, como passageiro, pode receber por atraso de voo. E, novamente, sofreu o atraso, guarda o seu cartão de embarque original, guarda seu novo cartão de embarque. Ah, isso que eu falei da lenda, desculpa, das 4 horas, né? Mas eu li que só pode ter dano moral se o atraso for de 4 horas. Mais ou menos. Por quê? Vamos pensar, eu sou contra esse entendimento, nossos juízes me perdoem, né? Porque aí você dificulta a vida do passageiro, mas vamos pensar assim, um voo daqui para São Paulo, ele demora em média 40, 50 minutos, salvo engano. A companhia aérea atrasa o seu voo em 3 horas. Você ia chegar em São Paulo 7 horas da manhã. Você chega em São Paulo 11 horas da manhã. O seu evento era às 10. Você já perdeu o seu evento. Tem vários Ou, casos, ela, né, a ou ele considerar. atrasa seu voo em 1 hora e meia. Você tinha que chegar em São Paulo às 7. Você chega em São Paulo às 8h30. É outro trânsito, muito pior. Entendeu? Então, quando você tem um atraso de menos de 4 horas, você tem. Ou então, o seu atraso foi de 50 minutos, mas você perdeu a sua conexão. É um E essa efeito dominó, conexão né? Na verdade. Essa conexão fez você chegar no seu destino com 24 horas de antecedência. Então, tem atraso, sim, entendeu? Então, você precisa também provar o prejuízo que esse atraso fez, que esse trouxe para você. Então, eu já tive cliente que teve atraso de 2 horas e meia, mas perdeu o evento que ele ia participar. Isso porque ele ia chegar com bastante antecedência. Ele ia chegar com 2 horas e meia de antecedência. Quando ele chegou, o evento já estava começando. Então, ele perde o evento. Entendeu? É sempre bom você trazer essa prova do que perdeu. 4 horas, na maioria das vezes, já está caracterizado gerar o dano moral. Mas se é o que a gente brinca, né, daquela frase, né? Você traz o plus a mais, né? Olha, eu estava viajando para assistir um concerto e eu O não consegui problema foi assistir um maior, né? concerto, entendeu? Quando o seu prejuízo é maior, você tem que mostrar isso para o juiz. Então, é sempre bom você guardar isso que eu estava falando, seu cartão de embarque original, o novo cartão de embarque. A empresa é obrigada a te comunicar do atraso.
do novo horário, se ela manda essa comunicação, tanto do cancelamento, vamos botar aqui, cancelamento e atraso, né? Tanto do cancelamento quanto do atraso, ela tem que te mandar essa informação, é o dever de informação da empresa, ela tem que te passar isso, guarda esse comunicado que ela falou. Mais uma vez, tira a foto do aeroporto, porque aí o atraso ou o cancelamento é pior, porque não é só você. Tem um bando de passageiro que está na mesma situação e Tem é um um verdadeiro grupo, né? O caos. overbooking não necessariamente, né? Mas o atraso vai ter a galera lá, o estresse, Vai né? ter todo mundo, né? Infelizmente Então, vai dar para tirar, vai dar para tirar foto. filma E o estresse que é para faça, provar, né, seus direitos valerem, né? Eu acho valerem, que é a entendeu? mensagem que fica aqui. E claro, a gente sabe que tem riscos, né, para a gente, né, de ter alguma questão climática aí realmente também. Mas é interessante, né, que você progressivamente vai tendo direito a mais coisas na Isso. medida que você fica ali esperando. Então não esqueçam, né? Não esqueçam de guardar tudo direitinho, de documentar tudo e de comprovar o prejuízo, gente. Isso, né, que vai diferenciar aí o seu caso de outros casos, né? Acaba sendo uma análise mesmo casuística, porque às vezes você É, atrasou meia hora, mas já era, né? Já perdeu outro voo, já perdeu a viagem, já perdeu outro hotel, já perdeu o show, já perdeu. E aí é uma bola de neve negativa, né? E isso tudo sendo comprovado, você tem grandes chances de conseguir aí uma indenização, né, um ressarcimento. Obviamente, né, Gabi, não aqui, né, não um ressarcimento de ir ao show, né, infelizmente, é, mas pelo menos uma reparação, né? Eu acho que é e o início aqui para a gente pensar. Gabi, sem esquecer que tudo isso que eu estou falando, claro, não as regras da ANAC, que são da aviação, né, da aviação civil, mas tanto a questão do overbooking quanto do atraso, isso está valendo também para trem, está valendo também para ônibus, está valendo para navio. Se você tem um overbooking no navio, você também tem aí um dano moral que você pode solicitar a indenização. Se você sofre um overbooking no ônibus, já tive cliente que sofreu overbooking no ônibus, por incrível que pareça. Então, tudo isso que a gente está conversando vale para ônibus, vale para trem, vale para navio, qualquer tipo de transporte que você esteja se utilizando. Tá? Isso. Repetindo, menos as regras da ANAC. Tá? As regras da ANAC de 1 hora tem direito à alimentação, 2 horas tem direito a outra coisa, 3 horas. Isso não, isso é só para aviação. Mas da indenização vale para tudo, tá? Importante a gente fazer essa distinção, então fiquem com os olhos abertos, né? Qualquer prejuízo que vocês tenham, né? É muito importante que a gente ressalta. Documente isso, né? Hoje em dia é fácil, né, Roberta? Então acho que se a gente dá esse tipo de orientação, a pessoa consegue facilmente tirar uma foto, né? Um print, mandar um e-mail, então guarda o e-mail que você mandou, a data, né? Hoje em dia é muito fácil da gente conseguir se munir, né, das provas de que precisamos para Exatamente. ajuizar uma ação, né? E é disso que o advogado vai precisar. Então fica aí a mensagem, né? Cuidado e procure seus direitos, né? Procure uma informação sobre seus direitos. E um outro problema, né, Roberto, o último aqui que escolhemos, também, né? Tudo ligado, né? Tudo ligado. A gente já passou, né, pelo overbooking, atraso de voo. E agora chegamos ao extravio de bagagem, que também, né, muito comum, isso acontece com relativa frequência, né? E também, né, extremamente desagradável, né? Extremamente desagradável quando acontece. E é claro que a gente não quer que aconteça. E muitas vezes envolve também, né, com empresas do exterior, um problema que obviamente gera dano e prejuízo. E aí, né, te faço a pergunta: o que que a pessoa, né, o que que o ouvinte, a pessoa que passa por isso, pode fazer, né? O que que é possível nesse caso aqui de extravio de bagagem? Como resolver, né? Como comprovar? O que que a pessoa pode buscar aqui? Então vamos lá. O extravio da bagagem, eu acho que é um dos piores pesadelos que você pode ter em relação a uma viagem. Né? E Concordo. volto a repetir, porque isso pode acontecer no navio, porque eu já tive uma cliente que a mala dela foi extraviada e chegou na residência, foi extraviada na viagem, ou seja, quando ela embarcou no navio, a mala não embarcou, ela passou a viagem inteira no navio sem roupa, literalmente, ou com a roupa do corpo, né? Teve que comprar no navio as roupas para poder utilizar, né? E a mala só voltou para ela 2 anos depois que a viagem acabou. Foi quando eles Nossa. localizaram a mala. A gente já tinha ganho o processo e tudo, mas assim, eu acho que é muito ruim, principalmente na ida, né? Na volta, pelo menos você está Evidentemente. em casa com as suas O roupas. prejuízo é um pouquinho menor, né? Talvez, mas ainda assim, É, né, gente?
Que A situação. depender do que você comprou lá fora, nem é tão ruim. Mas eu acho que da ida ainda é pior. Então, em relação ao extravio da bagagem, primeiro, para você tentar evitar o perrengue, você já passou isso no Fantástico, até por causa daquela história daquelas duas moças que estavam indo para a Alemanha, salvo engano. É sempre bom você identificar a sua mala, bota uma faixa, bota uma fita, compra uma mala diferente. Essa moça que eu até estou falando aqui do navio, ela tinha a mala, ela fez a mala cheia de adesivozinho, floreou, botou outros adesivos, então a mala dela era uma mala diferente, não impediu de ser extraviada, né? Se puder, compra aquele AirTag que facilita muito a vida, né? Que você consegue localizar a mala em tese onde ela está, a Apple disponibiliza, não ganho nada da Apple, estou apenas dando uma dica, Não é né? publi, gente, Que não é fala, publi, né, não Roberto? é Ainda publi, não, né? ainda não. Não, não é publi, mas facilita. Mas a grande verdade é que as empresas aéreas, e eu acho que isso mudou, eu estava observando agora, que eu acabei de fazer uma viagem, elas já estão colocando esse chip, porque esse chip custa 10 centavos. E já tem quase 20 anos que elas poderiam ter feito isso. Ou seja, naquele adesivo que elas colocam na mala, principalmente as companhias aéreas, era só colocar um chip que fica fácil de você localizar a mala, né, em eventual extravio. Né? E isso eu colocava muito na minha petição, porque são 10 centavos, para a companhia aérea não é nada. E ela podendo colocar isso na sua mala, evita dor de cabeça para você e para a própria companhia. Mas, se a mala foi extraviada, antes de você despachar a sua mala, fotografe a sua mala, fotografe o peso da sua mala. Se puder, fotografe o que está dentro da sua mala. Você viajou, comprou lá aquela bolsa caríssima que você sempre sonhou em comprar. Fotografa a bolsa dentro da mala. Porque, mas isso vai provar que a minha mala foi extraviada, com a bolsa dentro? Mais ou menos, porque se você tiver de má fé, você tira a bolsa e diz que foi extraviada, porque já teve casos nesse sentido. O famoso caso do Rolex extraviado, que infelizmente um advogado dizia que o Rolex do passageiro tinha sido extraviado, sempre o mesmo Rolex. Isso deu um problema danado lá no fórum, né? Então procura se calçar. Eu até tive um debate uma vez com um juiz que ele falou assim: mas não tem fotografia do conteúdo. Eu falei assim: mas aí se a gente tirar conta de fotografia, você dizem que a gente está de má fé. Então a gente fica nessa. Guarda as notas do que você comprou, porque pelo menos ajuda na sua prova, que você pelo menos comprou aquilo e que obviamente você botou na mala. Acabei de voltar de viagem da Argentina agora, trouxe um bando de garrafa de vinho, né? Que é o que você normalmente compra, doce de leite e garrafa de vinho, lá na Argentina, e Alfajor, alfajor. alfajor. É, e alfajor. Então, se a minha mala fosse Alfajor é clássico. extraviada e falasse que comprei várias garrafas de vinho, cara, e mostra as notas, é plausível para o juiz acreditar que isso foi extraviado. E aí, o que que você pode fazer? Eu cheguei no aeroporto, fui comunicado que a minha mala foi extraviada. A primeira coisa que você tem que fazer é ir no balcão da companhia aérea, normalmente no setor de bagagem tem esse balcão, e fazer, acho que é RME ou RDE. Eles têm lá o nome que é o reporte de extravio de mala. Basicamente é isso, de bagagem, né? RDB, se eu não me engano, que é em inglês a sigla. Mas é o relatório do extravio da mala. Então você vai botar naquele relatório qual era a marca da sua mala, qual era mais ou menos a dimensão da sua mala, se era pequena, grande ou média, qual era a cor da sua mala, tudo o que continha na sua mala. A companhia aérea tem que te dar esse documento, que é o comprovante que você fez esse relatório. Né? E é com esse documento, a depender do tempo que a sua mala ficou extraviada, que você pode entrar com a ação. Vale lembrar que aqui no Brasil, em caso de extravio de mais de 7 dias para voo nacional, se eu não me engano, é considerado que a sua mala foi extraviada em definitivo, ou seja, perca suas esperanças que a sua mala não vai ser entregue a princípio. Em caso de voo internacional, eles têm um prazo de 21 dias para localizar a sua mala. Roberto, isso quer dizer então que eu só vou ter um dano moral se a minha mala foi extraviada 7 dias ou 21 dias? Não. Isso quer dizer que esse é o prazo para eles localizarem a sua mala. É claro que se você viajou daqui para a Itália, isso é um caso concreto, Gabi, a pessoa estava grávida,
viajou daqui para a Itália para ir a um casamento, com o vestido que ia usar no casamento, Evidentemente. que ia ser madrinha de um casamento. Como é que a Nossa. pessoa chega na Itália sem o vestido que ia ser madrinha de casamento grávida, que tem a dificuldade de caber na barriga? Sim, Então não é qualquer aí a gente volta, vestido. né, para mesma o mesmo problema que a gente trouxe anteriormente, né, na espera do aeroporto, né, por exemplo. Não é que você precise Entendeu? esperar aquele tempo todo para ter o dano, gente. Às vezes esse caso aqui é óbvio, né? O prejuízo é muito óbvio. Então O comprovem, né? prejuízo. Comprovem. Então Nossa, assim, imagina a situação, é, imaginem, gente, essa situação desse não, eu caso. já tive cliente que foi para a Alemanha, teve atraso de voo e teve extravio de bagagem. 2 dias antes de voltar para casa, eles entregaram a bagagem no Brasil. Então, ela ficou esse tempo todo viajando sem mala, teve que comprar as coisas lá. Então, assim, esse prazo é só para considerar se a sua mala foi extraviada em definitivo ou não. E existe um prazo para voos nacionais e um prazo para voos Não, internacionais. um prazo de Se a- referência, né? Até para você ter uma Isso. resposta em relação àquilo, mas não necessariamente em relação ao dano, né? Recentemente apareceu um aqui para mim que a menina foi participar de uma competição de Olimpíadas de Matemática na Malásia e tinha que usar o uniforme na competição, óbvio, né? Cadê a mala que não chegou? Chegou no fim da competição, Aí não tinha entendeu? uniforme. Não, e não participou E da não competição, participa, né? né? Não participa da competição, né? A menina, imagina, você se preparando, era a última oportunidade da vida dela, porque ela já acabou o ensino médio agora, né? E não pôde participar porque estava sem o uniforme, porque extraviaram a mala. Então, é sempre muito importante você ter. Foi extraviado na ida. Guarde todas as notas de tudo que você precisou comprar. A companhia aérea é obrigada a te dar um kit de higiene, ou seja, um shampoo, um creme rinse, um sabonete, uma escova de dente, uma pasta de dente, é o mínimo. E ela é obrigada a te dar um valor para você comprar uma roupa pelo menos para esses primeiros dias até a sua mala ser encontrada. Eles não dão. Se você não insistir, eles não dão. É preciso que você insista, porque é um direito seu. Algumas dão de livre e espontânea vontade. Outras você pede, eles dão, outras resistem. Você tem direito. Então é sempre bom você ir na companhia aérea, no balcão e avisar: olha, vocês extraviaram a minha mala, eu preciso de trocar de roupa. Eu estou viajando há 6, 12, 8, 24 horas. Eu não posso ficar com a roupa do corpo, lembrando que a gente tem que chegar no aeroporto 3 horas antes. E para chegar aqui no aeroporto a gente demora 1 hora. Então, quer dizer, você está com essa roupa há quase 2 dias. É um Então, eles têm desgaste que te muito dar. grande, né? Na verdade. É tudo um Eles. grande problema. Isso é assim, a dica é, na mala de mão, sempre leva uma muda de roupa, porque, Sim, exato, infelizmente, exato, né? Uma dica assim da vida, né? Do dia a dia. isso. E o Porque a que gente for não, mais não tem importante, como saber, né? O que que vai acontecer. É claro que a gente espera que isso não aconteça, mas vai que, a né? gente Então, não quer que aconteça, e é muito mas importante ter, né? Enfim, tentar se calçar não aí por todos deixe os na sua lados. mala o item mais valioso, não deixe na sua mala o item mais valioso, porque você pode ter um extravio eterno, a sua mala pode nunca mais aparecer. Eu tenho clientes aqui que sofreram extravio eterno, a mala nunca mais apareceu. Então, procure sempre guardar, porque você, com o extravio da mala, você tem. Nos outros também você pode ter. Essa pessoa que perdeu esse compromisso, ela perde o que ela ia ganhar ali. Sabe? Não é o caso, mas vamos supor que não apareceu, infelizmente, até hoje, que vem um cantor famoso aqui e perdeu aquele show. Ele tem um prejuízo financeiro, mas esse eu tenho que comprovar através do contrato que ele assinou que ele ia ganhar, sei lá, R$ 100.000 para fazer aquele show. Então, se na sua mala tem realmente um item valioso, é bom a gente colocar. E é importante também, Gabi, ressaltar que no caso de extravio de mala, a companhia aérea, em caso de voo internacional, a companhia aérea é obrigada a te fazer um reembolso de até 1.000 direitos especiais de saque, no caso do extravio temporário. E que é o direito internacional de saque? É uma moeda da aviação civil internacional. Então, a gente tem isso que ela fica ali entre o dólar e o euro. Ela é um pouquinho mais cara que o dólar e um pouquinho mais barata que o euro. Se o extravio for definitivo, como você não tem como mensurar o que estava dentro da mala, são 4.500 direitos especiais de saque. Vai dar mais ou menos uns 22, 23 mil reais na cotação atual, tá?
E ela é obrigada a te dar esse valor. Por quê? E isso não tem nada a ver com dano moral. Isso é o dano material. Por quê? Eu não sei o que tinha dentro da sua mala. A gente não declara. E é sempre bom lembrar que se você tiver um objeto de alto valor na mala, você tem que informar a companhia aérea. Eu não tenho, mas vamos supor que eu tivesse um lindo colar de esmeraldas e vou levar para essa viagem, que eu vou ser madrinha do casamento lá do Bruno Mars. Aí eu vou querer levar o meu colar de esmeraldas para aparecer lá no casamento. Se eu não informo a companhia aérea que o colar de esmeraldas está dentro da mala, ela não tem que me ressarcir. Eu tenho que informar porque ela pode me dar um seguro, me vender um seguro por causa daquele colar, e ela pode se negar a transportar aquele colar. Se eu não informar para ela, a má-fé é minha. Então, eu tenho que informar que eu estou levando o meu colar de esmeraldas, eu tenho que informar que eu estou me levando o meu Rolex, eu tenho que informar que eu estou levando a minha Louis Vuitton de US$ 5.000, porque ele pode se negar a transportar aquilo. Então, é sempre bom também ter isso em mente. Fazer essa Eu acho que eu ressalva, né? falei de tudo. Falou de tudo. A Roberta deu aula aqui, gente, né, de consumidor, né? Direitos. Começamos falando das crianças, né? Da autorização para as crianças, mas é importante, né? Esse exemplo final que você trouxe, a questão da má-fé também. Diferenciar dano material, dano moral, né? O que tinha na mala e o seu prejuízo, né? Que são coisas diferentes. Né? Pensar até na perda de uma chance, né? O caso dessa sua cliente, por exemplo, que perdeu ali a Olimpíada, né? Era a última chance. Então, isso você teve um prejuízo. Então, se informem, né, em relação aos direitos de vocês com o advogado. Guardem tudo, né, que vocês precisarem para provar. Pensem sempre na prova, né? E conversem também, né? Às vezes, só o fato de você pedir, né, já ter um lanche ali, já acalma um pouco os ânimos, né? E é um direito seu, e atenua um pouco o prejuízo, né? Então, um episódio recheado aí de dicas também, né? Com certeza. E, claro, a gente espera que todos aproveitem recessos, férias, feriados, né? Que não tenhamos prejuízos, mas sabemos, né? Então, a Roberta está aí, né? Advogada do consumidor, né? E tantas outras coisas para dar aí essas dicas para vocês, essas orientações, né? Aulas aqui, né? A Roberta deu aula hoje. E é isso, né, gente? São problemas, né? A gente sabe que pode acontecer, que há imprevistos, que chove muito, que neva, que a mala some, que o voo atrasou e não deu tempo e não autorizou a viagem, tinha muita gente no hotel e não tinha lugar. Então, são problemas que são possivelmente é, desagradáveis, né? Não possivelmente, né? Mas muito desagradáveis, que podem representar prejuízos imensos aí para vocês. Então. Infelizmente, né, se acontecer, né, saibam como aí vocês podem obter um ressarcimento, o dano moral, né? Aqui a gente, claro, né, a Roberta usou como referência, a gente usa referência aqui, é o Rio de Janeiro, né, o TJ daqui, né, quando a gente fala em juizados especiais, mas isso vale, né, para o Brasil afora, né? Eu tenho ouvintes aí do sul do Brasil, né, galera do sul em peso aqui também, né, felizmente, no Nordeste, né, o Brasil inteiro. É a parte mais bacana, eu acho, né, de produzir um conteúdo, né, e de poder dar voz aí aos advogados, né, Brasil afora. Então, acho que é isso, né, Roberto? Conseguimos aí passar muitas informações, né, que é o mais legal aqui do episódio. Esse momento aí de férias, né? Então aproveitem aí, né, o recesso, né? Estamos aí, né, carnaval, né? Então, espero que não tenham problemas, mas, né, se acontecer alguma coisa, agora vocês já sabem, já estão super, hiper informados, né? Queria te agradecer, então, Roberta, né, mais uma vez, mais uma parceria, né, com muita alegria, né, os episódios que a gente grava sempre são muito leves, né, cheios de exemplos, já muito dinâmicos, o pessoal gosta muito, eu recebo feedbacks incríveis, sobre as suas participações, né, os temas muito bem escolhidos, a Roberta pesquisa, estuda, é versátil, a gente traz música aqui, né? Hoje não teve música, hoje a gente ficou devendo Hoje música. não teve música. É a verdade, hoje não A gente sempre teve. traz uma música, a gente vai pensar, de repente a gente pensa em uma, coloca aí de sugestão para o pessoal, né? Então, um prazer recebê-la aqui sempre. Estou devendo aí o presencial, vou cumprir. E a Roberta, claro, né? Com certeza vai voltar. Então, não deixem de deixar também as sugestões de vocês, né, para temas, o que vocês gostariam de ver aqui no podcast, né? Algum assunto específico aí
para a Roberta trazer. E se vocês estiverem chegando aqui por ela, né, a Roberta participa, né, do projeto, né, o Direito ao Ponto, né, na Direito UERJ. ao Se ponto. vocês É. tiverem, a gente vai divulgar também, né, claro, excelente. Tem um perfil muito bacana também, né, no Instagram, muito legal, a gente vai divulgar. Se vocês estiverem chegando aqui por ela, não deixem de seguir o podcast, né, no Instagram, o Justo Agora Podcast. Se o episódio te ajudou, né, compartilhe, né, deixe seu like no YouTube, né, se inscreva no canal. Ajuda muito aqui a divulgação do nosso trabalho e ajudar outras pessoas também, né, Roberta? Informar aí outras pessoas. Mas queria deixar, né, esse finalzinho, um espaço aí para você. Né? Muito obrigada. Não sei se você tem alguma recomendação, uma reflexão, falar aí para os ouvintes, né, dar um grande finale aí no episódio. Muito obrigada. Ah, como eu falei, Gabi, o prazer é sempre meu. Pode me convidar, que eu sempre estou aqui, disposta a falar das minhas experiências, dos casos, dar uma ajuda aí para os seus ouvintes, né? Mas não deixem de viajar. Viajar é bom demais, relaxa Sim, a não é o alma, objetivo aqui. entendeu? A gente pode, acho que tem um poema do Fernando Pessoa, não é? De viajar. Então, assim, só tentem prevenir os perrengues possíveis e caso haja algum perrengue, procure documentar o máximo possível para que você possa procurar os seus direitos e, de repente, pagar a próxima viagem, né? É o que eu sempre falo para os clientes. Os meus clientes, alguns que são bem antigos, até já sabem, já traz toda a documentação de tudo que a gente tem que fazer, Já foram tá? treinadíssimos, né? Já foram Já estão treinadíssimos. treinados. Já É, estão mais do que treinados, né? Mas divirtam-se, né? Não fiquem é. É, desencorajados, né? Por não causa desses fiquem, problemas. aproveitem. Tem que levar É, na esportiva, né, aproveitem dentro Roberta? do Tem que levar a possível. vida na esportiva, na verdade, né? É. Não só as Você já férias, está, né? Você já não tá tem o que lá. fazer. Você já está lá, Não não tem o que dá. Você vai fazer. ter dois trabalhos, Aproveita o que né? tem. Você ficar chateado, estressado e se desestressar, né, para curtir. Então saiba que você vai ser ressarcido, né? Que você tem possibilidades aí de Depois, exercer seus quando direitos. você voltar, Depois você vê, depois que voltar. resolve, exatamente. Então, Ou, né, se for na aproveitem. volta, pense nas boas lembranças da Aí é melhor viagem. ainda, né? Que se for para acontecer, que aconteça na volta, né? O problema com a bagagem. Exatamente. Mas então é isso, ouvintes. Ó, muito obrigada para quem ficou até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio mais dinâmico, né? Esse estilo mais resenha, né? Para o pessoal entender aí bastante coisa em relação aos direitos dos consumidores. E é isso, né, Roberta? Vejo você no próximo episódio, né? Que inauguramos aqui só a primeira parceria de 2024. Vou ver você em breve, né? Com certeza. E ouvintes Com também, né? Muito certeza. obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até a Tchau, próxima, Gabi. Roberta. Tchau, pessoal. Prazer. Tchau.